A vida de Shinraku Sakabe foi consumida pelas chamas na noite em que sua casa se reduziu a cinzas. Em um instante, ele perdeu tudo. Sua mãe consumida pelo fogo, seu irmãozinho levado pelo caos, e ele deixado para trás com nada além de cicatrizes e o apelido de Pegadas do Diabo. Assombrado por aquela noite, Shinra jurou que descobriria a verdade, vingaria sua mãe e salvaria seu irmão. E assim, ele se juntou à Companhia 8 do Corpo de Bombeiros Especial, não apenas para lutar contra os infernais, mas para caçar o verdadeiro inimigo que se esconde nas chamas. A combustão espontânea consome a alma de um cidadão, incendiando um vagão inteiro de trem. O vagão está isolado e parado nos trilhos perto de uma estação evacuada. Shinraku Sakabe, um jovem garoto, decide que pode tentar dar descanso a essa pobre alma. No entanto, antes que ele enfrente o monstro de fogo conhecido como Infernal, a Companhia de Bombeiros Especial chega. 4 membros da Companhia 8 do Corpo de Bombeiros Especial chegam à estação. A irmã Iris começa uma oração pela alma atormentada pelas chamas, e seus companheiros atacam. Eles atingem o monstro com um projétil extintor de incêndio, e então o capitão segue com um pilão aniquilador de núcleo. O Infernal tenta revidar, mas um pirocinético de segunda geração entre os soldados desvia as chamas. A irmã termina a oração e o capitão destrói o núcleo do Infernal, devolvendo-o à grande chama. Shinra admira os soldados e nota que um dos alto-falantes da estação está se soltando antes de colidir com a irmã desavisada. Shinra usa as chamas de seus pés para correr pela estação e salvá-la. O tenente reconhece Shinra e o jovem garoto se apresenta como o mais novo membro da Companhia 8 do Corpo de Bombeiros Especial. Na Catedral de Fogo Especial 8, Shinra fica surpreso ao descobrir que a Força de Fogo opera em um prédio menos que moderno. Ele é levado, recebe um uniforme e é apresentado ao capitão Akitaru Obi. O tenente Takesa Hinawa também se apresenta. O capitão pergunta por que Shinra está sorrindo na foto de perfil e o garoto explica que tem a tendência de sorrir quando se sente tenso. Shinra compartilha que se juntou à Força de Fogo para se tornar um herói. O capitão lhe diz que uma mentalidade voltada para o trabalho em equipe vem em primeiro lugar, e o tenente zombam de Shinra por ser conhecido como um diabo em vez de um herói. Depois que as garotas terminam seus banhos, Shinra também as cumprimenta. Iris o agradece por salvá-la e Maki admira seu desejo de ser um herói. O capitão Obi faz uma pequena orientação que explica um pouco sobre o fenômeno da combustão humana espontânea. É o terror que assola todos no mundo, pois pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. As primeiras vítimas da combustão humana foram rotuladas como a primeira geração de proskinéticos, que perderam completamente suas almas. Esses infernais só podem ser destruídos eliminando seu núcleo. O objetivo principal da Força de Fogo é dar descanso a essas almas atormentadas, além de descobrir a fonte desse fenômeno. Dentro do dormitório C, onde Shinra fica, ele se lembra de ter prometido à sua mãe e ao seu irmão mais novo, Shou, que se tornaria um herói que os protegeria. Um incidente desconhecido tirou a família de Shinra dele e a culpa foi colocada em seus ombros. Tenso, Shinra só conseguia sorrir enquanto chorava, ganhando o apelido de Diabo. De repente, um alarme toca por toda a catedral e a Força de Fogo se prepara para sair. Uma fábrica foi incendiada por um infernal que tomou a alma da esposa do gerente da fábrica. A equipe de soldados do fogo embarca no caminhão de bombeiros blindado Matchbox Special e parte. As faixas azuis chegam à cena e se comunicam com a Agência de Defesa contra Incêndios. Eles elaboram um plano para isolar e derrotar o infernal agressivo. O gerente da fábrica implora para que eles coloquem sua esposa em paz. Ao entrarem no prédio em chamas, a parede de chamas que recebe a equipe faz Shinra lembrar do trauma de perder sua família. O capitão o lembra de que eles são uma equipe e cada segundo de atraso significa mais destruição. Shinra se levanta e recupera a compostura. Maki garante um caminho através da parede de chamas, mas o infernal redireciona as chamas e ataca Shinra, lançando-o contra uma parede. Shinra recorda os detalhes da perda de sua mãe e como foi culpado por isso. Ele sabe que havia algo mais lá, algo que realmente queimou sua família. Desde aquele dia, Shinra não conseguiu sorrir genuinamente. Os outros soldados do fogo ajudam Shinra a recuperar a consciência após alguns segundos. O capitão Obi prepara a equipe para a batalha e ataca junto com Maki e Shinra. O tenente chama a atenção dos infernais com balas, enquanto Maki e Obi se aproximam, perto o suficiente para atacar.
O Infernal contra-ataca e quase incendeia Obi, mas Maki dissipa as chamas e o capitão manda o monstro voando com seu machado. Shinra não conseguiu manter sua família segura, mas planeja cumprir sua promessa de se tornar um herói. Ele acende suas chamas e usa o poder de uma terceira geração para manobrar o Infernal antes de derrubá-lo com um chute decisivo. Depois, o gerente da fábrica agradece aos soldados por colocarem sua esposa em paz. O capitão reconhece os esforços de Shinra e afirma que ele deu seu primeiro grande passo para se tornar um herói. Um jovem garoto loiro empunhando uma lâmina chega à Catedral de Fogo Especial 8, onde proclama que será seu novo castelo. Dentro, o capitão Obi conta a Shinra sobre os Jogos de Fogo para novatos e como ele e outro novo recruta representarão a Companhia 8 na competição. Shinra e o novo recruta, Arthur Boyle, se encontram no corredor. Arthur era o rival do diabo na academia de treinamento e eles não se suportam. Eles planejam duelar no telhado, mas interrompem Maki e Iris, que estão em um intervalo. O tenente Hinawa chega ao telhado e ordena que Maki treine com os novos recrutas para ter uma ideia melhor de suas habilidades. Níveis de habilidade antes dos Jogos de Fogo para novatos, apesar de ser apenas uma segunda geração, Maki possui habilidades de combate excepcionais e facilmente domina Shinra, derrubando-o do telhado. Arthur impressiona com sua lâmina de plasma Excalibur, mas também não é páreo para ela. Ambos os meninos concordam que derrotá-la é impossível e se juntam ao capitão Obai para comer ramen no almoço. Depois, a maior parte da equipe vai ao campo de tiro, onde Shinra tem a chance de testar o machado de combate tipo 7. Arthur afirma que a única arma de que precisa é Excalibur, iniciando uma conversa sobre equipamentos de combate a incêndios. A conversa é curta, pois um alarme toca, sinalizando outra aparição de infernais na cidade. Eles se dirigem para a casa que foi incendiada e, no caminho, Obi entrega a Shinra o tipo 7, mas lhe diz para mantê-lo escondido dos civis. Eles chegam ao destino e descobrem sobre uma garota cujo pai se tornou um infernal 2 anos depois que sua mãe se tornou um. Shinra e Arthur sacam suas armas em preparação para a missão. Desobedecendo a ordem anterior de seu capitão, Obi os puxa para o lado e explica que colocar os infernais para descansar é, na verdade, matá-los. Os entes queridos ficam de luto, então a prioridade deles é acalmar a mente dos sobreviventes, não lutar contra seus entes queridos. Obi, Shinra e Arthur notam o fogo mutando, quase como se estivesse zombando deles. Eles entram e encontram uma cena surpreendentemente pacífica, onde o homem internalizado está sentado tranquilamente à mesa da cozinha. Arthur se oferece para acabar com o sofrimento do homem e destruir o núcleo do infernal com sua lâmina de plasma. A casa de repente pega fogo novamente e Obai sente que alguém está por trás disso. Do lado de fora, um civil misterioso parece ser a causa das chamas mutantes. Obai encontra a garota e lhe diz que a alma de seu pai lutou contra as chamas e venceu. Ele devolve uma foto de sua família para tranquilizá-la. Apesar de sua perda, todos retornam à base, e naquela noite, Shinra e Arthur conseguem se entender em seu beliche. Em algum lugar em um laboratório escuro, um jovem cientista misterioso coleta cinzas em um tubo. Ele explica que o mundo está em ruínas devido ao fenômeno da combustão humana espontânea. As chamas distorceram o espaço, esculpindo os continentes e deixando os países em desordem. A maioria das pessoas se reúne no relativamente intocado Império de Tóquio, que está dividido em 8 distritos. O Templo Sagrado de Seul e as indústrias Hajima do Império ajudaram a desenvolver a Materaço, a energia térmica que alimenta Tóquio. O homem misterioso da segunda missão de Shinra é quem ouve a história. Ele afirma que as cinzas criadas pelos cientistas funcionaram bem para provocar os soldados do fogo. O jovem cientista diz que a 8ª companhia, com o diabo entre suas fileiras, é liderada por Akitaro Obi, um homem que foi promovido 2 vezes e rebaixado 2 vezes durante seu tempo como bombeiro. Ele foi destituído por seu desejo de priorizar salvar vidas em vez de seguir ordens. No local dos Jogos dos Soldados do Fogo novatos, Shinra conhece Tamaki Kotatsu, uma terceira geração da primeira companhia. Ele também é apresentado ao Um, as mascotes da Agência de Defesa contra Incêndios. Soldados do fogo de todas as companhias se preparam para a competição, mas Shinra nota Momen familiar. Ele o reconhece como um membro da primeira companhia e o homem que ajudou a apagar o incêndio há 12 anos. Shinra se apresenta como um novato da 8ª companhia e pergunta sobre o incêndio de 12 anos atrás.
O homem diz que não tem tempo para conversar, e Tamaki diz ao novato para não ser tão direto com seu capitão. Shinra segue o homem novamente, mas ele simplesmente responde que não se lembra de um incêndio daquela época. Ele diz a Shinra para se preparar e todos se reúnem para o início dos jogos. O objetivo da competição é invadir um grande edifício onde um incêndio simulado está acontecendo. Eles devem resgatar aqueles que precisam e derrubar um homem que se passa por um infernal. Assim que o evento começa, Shinra usa suas chamas para se impulsionar até o topo do edifício e entra por lá. Ele logo encontra o homem misterioso com a venda que nocauteou todos os homens participantes do evento. Dentro, o homem misterioso, Joker, diz que ele e as pegadas do diabo não serão interrompidos dessa forma. Ele pergunta a Shinra se ele quer saber sobre o incêndio de 12 anos atrás. Shinra exige que o homem fique longe do tripulante ferido, mas Joker ameaça matá-los. Shinra o impede agitando seus pés em chamas e pergunta sobre o incêndio. Joker só concorda em contar se ele proporcionar um pouco de entretenimento. Uma luta se inicia entre Shinra e Joker, mas este último usa cinzas misteriosas para afastar Shinra e o domina. Joker fica impressionado com o sorriso de Shinra, apesar das circunstâncias, e revela que seu irmão Shou está vivo como recompensa. Isso apenas serve para tecer suspeitas sobre a força de incêndio em Shinra, já que ele acredita que alguém como o capitão da primeira companhia pode estar escondendo algo. O Joker pede a Shinra que se junte a ele e abandone ser um herói para aprender a verdade. Shinra recusa e diz que está prendendo o Joker por agredir 2 tripulantes. Desta vez, quando eles se enfrentam, Shinra usa uma série de chutes voadores e impressiona seu oponente com o verdadeiro poder de fogo do diabo. Arthur e Tamaki chegam logo depois, e enquanto Shinra tenta explicar a situação, Arthur acredita que tudo isso ainda faz parte da competição. Arthur tenta enfrentar o homem, mas não consegue acertar um golpe com sua Excalibur. Tamaki o segue, prendendo o Joker em chamas, mas todos são levados pela explosão de suas cinzas. Joker deixa a Shinra um presente de despedida, com todas as suas cinzas restantes, e pede que ele prove que é um herói salvando todos. Enquanto desaparece nas sombras, Joker deixa em aberto o convite para se juntar a seu lado. Shinra agarra os 2 homens feridos e diz aos outros 2 que precisam escapar antes que as cinzas explodam. Arthur e Tamaki abrem um buraco no teto e Shinra voa para fora enquanto todos se seguram ele. A explosão os separa, mas o Capitão Burns agarra Tamaki enquanto o restante da 8ª tenta alcançar Arthur. Depois, o prédio é evacuado e o Capitão Burns agradece a Shinra por salvar seu novato. O Capitão Obai parabeniza Shinra pelo trabalho bem feito e o Capitão Burns diz que a 8ª tem um bom homem. Mais tarde naquela noite, Shinra e Obai se encontram e o capitão explica que os vários regimentos da Força de Incêndios são, na sua maioria, independentes. Cada um deles age por conta própria e é apoiado por diferentes facções. Assim como o Templo do Santo Sol e a Companhia Hajima, a 8ª Companhia é composta por membros que a Agência de Defesa contra Incêndios acreditava poder confiar para investigar. As companhias 1, 7, a Força de Incêndio Especial, a Companhia 5 e sua líder, a Princesa Ibana, têm conhecimento de uma possível aparição infernal no território da Companhia 8. Apesar disso, a princesa decide se mover para a jurisdição da 8ª para estudar esse novo infernal. Mais tarde naquela noite, na Catedral 8, o Tenente Hinao revela que a análise das cinzas do Joker está completa. O pó se revela feito de cinzas infernais. Pouco depois, Arthur e Shinra precisam completar uma montanha de papelada, mas Maki lhes dá uma missão para salvar um cachorro em uma árvore. Após receber uma ligação que era destinada aos bombeiros, a dupla resiste a princípio, mas decide ir para evitar a papelada. Shinra e Arthur chegam à cidade e encontram Mamoru preso na árvore. Aparentemente, ele foi perseguido até lá devido à recente reação contra a Agência de Defesa contra Incêndios por causa do caso Miyamoto, que está atualmente em andamento. Miyamoto está quase sendo libertado e considerado inocente, mas ele de repente se transforma em um infernal que mantém sua consciência e mata o juiz. A Companhia 8 toma conhecimento da aparição, mas a Princesa Ibana da Companhia 5 quer capturar o infernal inteligente para si. Maki está envergonhada demais para admitir que mandou Shinra e Arthur embora para uma missão simples e o tenente promete punir os 2. Quando o Matchbox chega à cidade, os meninos se encontram com seu esquadrão e são ordenados a seguir em frente para conter o infernal.
Miyamoto tenta matar seu advogado, mas Shinra e Arthur chegam a tempo de salvá-lo. Os meninos facilmente dominam o Infernal, que admite estar com ciúmes do trabalho da força de incêndio. Os outros chegam e tanto Obai quanto Hinawa ficam surpresos ao ver que o Infernal manteve seu caráter. Miyamoto finge se render e então foge da área, forçando Shinra a persegui-lo sozinho. Em Taitoku Akihabara, o Infernal começa a aterrorizar mais cidadãos. Com a chegada da noite, Shinra aparece e facilmente domina Miyamoto novamente, e o Infernal o chama de Diabo. Shinra o corrige, afirmando que é um herói e tenta poupar o homem para que ele possa ser preso. Infelizmente, o Infernal tenta um ataque surpresa, apenas para ter seu braço chutado. Justo antes de Shinra ter a chance de acabar com ele, a princesa Ibana e a Quinta Companhia interrompem a batalha. Shinra se recusa a obedecer suas ordens, forçando Ibana a contê-lo com suas habilidades. Shinra finalmente se levanta novamente e ativa sua habilidade de ignição, desafiando toda a Quinta. O capitão Obai e os outros chegam antes que uma escaramuça comece, e os dois capitães começam a negociar. Apesar de suas suspeitas, Obai permite que a Quinta leve o Infernal sob a condição de que compartilhem suas descobertas. Toru Kahihiri da Quinta chama Obai de um ninguém sem talento, enfurecendo Shinra e Arthur e rendendo-lhe um soco de Maki. A princesa Ibana avisa o Oito para parar de enfiar o nariz onde não é chamado. Mas Obi responde que o fogo dentro do Oito não pode ser extinto tão facilmente. Depois, o Quinto e o Oito seguem caminhos diferentes. Com suas roupas encharcadas, Iris se ajoelha ao lado de uma fonte e lembra de ter crescido como irmã ao lado de Ibana há muito tempo. Shinra percebe que algo a incomoda e faz o possível para encorajar a capitã irmã. Obi realiza uma reunião com sua equipe e revela que o Oito investigará a Quinta Companhia, mesmo que isso leve a um confronto. Hinawa explica a situação e atira em Shinra quando ele se distrai da tarefa em mãos. Usando sua habilidade de ignição como um segundo gerador, Hinawa consegue manipular balas e torna seu tiro não letal ao enfraquecer a pólvora. Após a reunião, Shinra e Hinawa discutem como Ibana misteriosamente ascendeu ao cargo de capitã usando suas pesquisas ilegais. O tenente enfatiza que Shinra e Arthur serão fundamentais na batalha que se aproxima. Enquanto isso, na Força-Tarefa de Incêndio Especial, 5 experimentos de Rababa se divertem torturando o infernal capturado, Setsu Miyamoto. Ainda inquieta, a irmã Iris reza para o Deus Sol na catedral enquanto Shinra reflete sobre seu encontro com Ibana na cama. Arthur o ouve e eles discutem o que tem incomodado Iris. Eles são interrompidos por Maki, que pergunta onde Iris desapareceu sozinha. A irmã Iris se dirige à base da Quinta Companhia e pede para ver Hibana. Em pouco tempo, Hibana atinge Iris em um acesso de raiva por sugerir que ela abandonou a religião com seus negócios obscuros. Na pesquisa infernal, Hibana acredita que só existem demônios caminhando na Terra, não deuses, e admite ter abandonado completamente a igreja. Hibana planeja usar Iris para atrair a Oitava Companhia, para que possa eliminá-los antes que se tornem uma ameaça. O conflito entre as duas companhias explode imediatamente quando Shinra e os outros invadem o local para salvar sua companheira. Maki questiona se eles deveriam agir de forma tão precipitada, mas Hinawa acredita que o Quinto não pode apresentar um relatório oficial com todas suas pesquisas suspeitas à mostra. O tenente ordena que os dois novatos vão atrás de Iris, enquanto ele e Maki lidam com a recepção. Hinawa usa suas balas pirocinéticas para derrubar os soldados de fogo que guardam o local, abrindo um caminho para os meninos infiltrarem-se. Arthur é rapidamente confrontado por um cientista Conehead que melhorou Miyamoto, dando-lhe a capacidade de disparar rajadas concentradas de fogo. Embora esteja, em sua maioria, despreocupado, algo parece estar errado com Arthur. Toru Kashiri usa suas bolhas para lançar um ataque surpresa em Hinawa e Maki, soprando gás inflamável na goma de mascar de zero oxigênio que Kishiri cria, resultando em bolhas que explodem assim que estouram. As bolhas se mostram extremamente explosivas. No entanto, Maki revela a posição do alvo, e isso é suficiente para que Hinawa o derrote usando controle balístico e de ricochet. Imediatamente após a vitória, o tenente e a bruxa são confrontados pelos 3 do Quinto Anjo. Conehead e Miyamoto parecem ter a vantagem sobre o cavaleiro, mas ele permanece confiante. A princesa toma conhecimento do ataque e ordena a destruição da Oitava Companhia para que não interfiram em sua pesquisa.
Arthur se sente sobrecarregado e insultado por Miyamoto por ser excessivamente confiante, apesar de parecer tão fraco. O Rei da Noite parece impotente até que de repente percebe que estava empunhando sua espada com a mão esquerda. Após mudar para a empunhadura correta com a mão direita, Arthur elimina Miyamoto com facilidade em um flash violeta. Conehead fica impressionado com a força do jovem cavaleiro enquanto Miyamoto é derrotado. Por fim, Hinawa e Maki eliminam todos os 3 do Quinto Anjo e descobrem que há mais do que 3 deles. Enquanto todos os seus companheiros celebram a vitória, Shinra finalmente chega ao castelo da princesa. Shinra busca o santuário interno da Quinta Companhia em busca da princesa Ibana. Ele teme não conseguir lidar com sua habilidade misteriosa. Os 3 do Quinto Anjo confrontam Shinra, mas são facilmente derrotados pelo Soldado de Fogo novato. Ibana diz a Iris que seus aliados chegaram para resgatá-la. A princesa lhe diz para rezar por seus aliados, pois tudo termina em chamas. Todas as freiras com quem cresceram foram queimadas, mas Ibana ganhou habilidades. Ela acredita que está pisando nas cinzas deles e pode alcançar a felicidade assim. Iris argumenta que sua antiga irmã nunca conseguirá a felicidade desse jeito, mas Ibana explode em chamas. Shinra chega, afirmando que um herói está aqui para salvar a irmã Iris. Iris diz para ele correr, mas Shinra enfrenta a capitã. Ibana o chama de Gravel e usa sua habilidade de ignição para desativá-lo. Shinra desmaia de tontura e a princesa coloca o pé em sua cabeça. Síncope térmica. A habilidade de Ibana envolve seus inimigos em um calor especial que interrompe o fluxo de sangue para o cérebro do alvo. Shinra se levanta e afirma que a tontura está apenas em sua cabeça. Ibana chama o herói de delirante e se surpreende que ele consegue ficar em pé. Ela convoca suas flores incandescentes feitas de fogo e decide destruí-lo, apesar de sua capacidade de reagir. Shinra a lembra de que é um herói e ativa suas chamas, afirmando que a mulher está enganada ao pensar que vencerá. No início da luta, Shinra parece estar cambaleando e não consegue nem voar direito. A princesa convoca sua árvore segura e exige que Iris e Shinra admitam que não existem deuses ou heróis reais neste mundo. Iris lembra a Ibana que elas rezaram juntas no convento quando eram mais jovens. Em resposta, Ibana recorda que todos, exceto as duas, pereceram em um incêndio que consumiu a igreja. Shinra se levanta novamente e diz que Ibana é uma vítima das chamas, assim como ele. A princesa tenta queimá-lo vivo usando Sakura Blizzard e exige que ele se curve a ela. De alguma forma, ele resiste ao calor e evita desmaiar. Shinra diz que deve derrotá-la para o bem dela e ser um herói. Ela se recusa a acreditar que existem heróis neste mundo, e Shinra diz que é exatamente por isso que ele deve se tornar um herói. Ibana fica surpresa com suas palavras, e o futuro herói desferiu um soco firme no capitão. No passado, Iris e Ibana eram felizes enquanto cresciam. No entanto, após o incidente que tirou a vida de seus amigos, ela se afundou na tristeza. Ela deixou a igreja e decidiu agir como um diabo do fogo, caso Ibana desejasse aprender o que pudesse sobre os infernais para melhorar seu status na sociedade. Ibana acorda e encontra Shinra e Iris a protegendo sobre a árvore de Sakura. Iris diz que sempre admirou Ibana, mas a princesa afirma que ela é apoiada apenas pelas chamas. Ela acredita que não tem nada agora que perdeu, mas Shinra diz que ela tem um herói ao seu lado. Ela pergunta por que ele deveria se sentir obrigado, mas Shinra lembra que heróis não precisam de uma razão para salvar os outros. Ibana e Iris parecem se reconciliar, e a princesa até lhe mostra as flores de sua infância. Depois, após terminar os preparativos, o Capitão Obi descobre que a batalha acabou. A primeira companhia, liderada por Leonard Burns, se prepara para um treinamento conjunto com o 8º Capitão. Burns parece bem ciente de que o 8º Regimento da Revolução está se movendo para investigá-los. O 8º realiza uma festa informal para várias outras companhias durante o treinamento. Em seguida, Obi e Ibana discutem os planos de Obi para extrair a verdade sobre a combustão humana. Ela explica que ele pode não entender sua pesquisa e que teve uma mudança de coração por causa de Shinra. Ibana também revela que há alguém por aí causando combustão humana. Eles decidem trabalhar juntos para trazer justiça àqueles que estão causando esses incêndios. Todos os infernais que apresentaram resultados diferentes dos outros vieram do distrito de Shinjuku, sob a jurisdição da primeira companhia.
Em uma reunião com seus subordinados, Obi revela que seu plano é infiltrar o primeiro distrito sob o código do sistema de reatribuição de novatos. Shinra e Arthur recebem a ordem de se infiltrarem na primeira companhia para descobrir o que puderem sobre pessoas que estão criando infernais de forma artificial. Maki os guia até o obelisco do Santo Sol, a sofisticada base da primeira companhia. Takeru Noto da segunda companhia e Toru Kishiri da quinta se juntam a eles como camuflagem para a operação. Karen Flan os cumprimenta ao entrar e os repreende, mas Shinra considera isso um discurso redundante. Karen os leva para fora para se encontrarem com o Capitão Burns e o restante da primeira companhia na Grande Catedral. Shinra está empolgado para conhecer o Capitão Burns, ansioso para descobrir qualquer informação que ele tenha sobre o incêndio de 12 anos atrás. Maki apresenta os novos recrutas ao Capitão Burns, 3 tenentes, Foin Lai, Karen Flan e Heka Hoshimiya. Shinra de repente os desafia para uma luta de treinamento a fim de avaliar suas habilidades. Heka afirma que isso não será necessário, mas Burns decide concordar. Ao ouvir sobre a luta de treinamento de Shinra com o capitão, Tamaki corre para o local de prática. Burns decide começar com a companhia de menor número, mas Takeru é tímido demais para querer participar. Ele luta com Heka mesmo assim, onde este o chama de Juggernaut. Takeru não gosta de usar suas chamas, mas Heka o convence a lutar. Heka desvia de todos os ataques. Todos os Juggernauts disparam mísseis e Karin é forçado a apagá-los ele mesmo usando resfriamento térmico acústico. Toru recusa-se a ir em seguida, então o Capitão Burns decide enfrentar Shinra e Arthur ao mesmo tempo. Arthur ataca primeiro, mas sua Excalibur é bloqueada com uma única mão e exterminada em um instante. Shinra parte para o ataque e tenta aplicar pressão com seus pés em chamas, mas o capitão está simplesmente em outro nível de força. Burns pergunta por que Shinra quer ser um herói e, após ouvir sua resposta, o derrota sem esforço. Após a batalha, o Capitão Burns dá as boas-vindas oficialmente a todos os novos recrutas. Shinra está desanimado com a derrota, mas Karen admite que ambos os novatos se saíram bem e que ele ficará responsável por eles. Um dos membros da primeira companhia é um traidor. Em meio a uma grande névoa, um dos tenentes usa uma cabine telefônica não identificada e afirma que a infernalização seguirá sem problemas. Ele também revela que está falando com o evangelista. Os capitães Obai e Ibana se encontram para compartilhar suas anotações de pesquisa. Ibana revela que insetos são usados para perfurar o núcleo do infernal afetado por fora, diferentemente da combustão humana espontânea. 5 dias após ingressar na primeira, Shinra acorda e se lembra de que tem um mês para encontrar informações sobre os infernais. O tenente Hinawa vem visitá-los, aparentemente fazendo isso todos os dias. Hinawa e Ibana discutem a atmosfera pacífica nesta companhia como se não tivessem nada a esconder. Ao contrário da quinta, infernais artificiais têm aparecido em locais de incêndios isolados, aos quais apenas os soldados do fogo podem ter acesso. Isso levou Ibana a concluir que, de qualquer forma, há uma alta probabilidade de que a primeira esteja por trás disso. No almoço, Takeru conversa com Shinra, Arthur e Toru sobre por que se juntaram aos soldados do fogo. Eles são interrompidos por Tamaki quando, de repente, os alarmes de incêndio disparam. Eles se separam e vão para seus tenentes designados. Todos se encontram no local e agem rapidamente para neutralizar múltiplos incidentes relatados de infernais. Kara ordena que Shinra e Arthur permaneçam em espera, mas Shinra detecta a aparição de um infernal. Ele nota um civil que foi repentinamente transformado em um infernal por outra pessoa. Confiante em sua habilidade, Shinra persegue o culpado, apenas para encontrar Heka e Karan no final da viela. Shinra permanece disfarçado e impede Arthur de falar demais. Tamaki aparece e confirma que o infernal foi lidado. Karan ordena que todos saiam e os novatos se reúnem em seu quarto. Arthur sabe que os tenentes estão por trás disso, mas Shinra diz que eles ainda não sabem quem é o amigo do inimigo. Shinra revela que viu um soldado de fogo internalizar um civil pressionando um inseto em uma garrafa nas costas dele. Eles começam investigando o quarto de Karma Karin. Depois de dizer a Juggernaut para mantê-los ocupados, Arthur arromba o quarto usando Mini Excalibur e invade uma das prateleiras de Karen da mesma forma. Dentro, eles encontram um dos insetos infernais e concluem que Karin é o culpado. De repente, Karan aparece e afirma que deixou um inseto lá de propósito.
Ele decidiu testá-los devido ao comportamento deles no beco e conclui que a 8ª também está investigando os insetos. Keren supõe que Rekka deve ser o responsável por esses incidentes. Houve um incidente 2 meses antes, onde um grupo de crianças foi queimado em um evento sobrenatural que lembra Shinra de seu passado, assim como Ibana. Foi lá que Karan encontrou aquele inseto. Ele está angustiado por seu amigo ter se tornado tão maligno. Enquanto isso, Rekka manipula Tamaki para reunir um grupo de crianças em uma área isolada. Ele afirma ter encontrado uma oração sagrada que impedirá que todos se tornem infernais. Ele se certificou de que essa reunião fosse mantida em segredo e pede a Tamaki para sair para que ele possa ficar sozinho para a oração. Tamaki quer ficar para a oração e ele a abraça em agradecimento, ou assim parece. No entanto, Rekka a abraça até que ela desmaie. Com medo, a mãe e as crianças tenta levá-las embora, mas Rekka a transforma em um infernal primeiro antes de destruir seu núcleo. Na catedral, Shinra e Arthur se juntam a Karen em sua missão para procurar Rekka, apesar das ordens para que ficassem para trás. Enquanto isso, Rekka atormenta as crianças assustadas e Tamaki acorda novamente. Tamaki percebe que Rekka tem criado infernais e ele a maltrata. Ele grita que não vai desistir, não importa quantas crianças precise sacrificar para criar infernais para o evangelista. Rekka ordena que ela fique quieta e a chuta para o chão. Ele quer criar uma chama piloto e transforma uma das crianças em um infernal, fazendo com que Shinra a detecte enquanto voa pelo céu. Enquanto Taki queima, Rekka ordena que ele comande as chamas e o menino parece sobreviver ao incidente. Rekka afirma que ele é compatível com a chama piloto e tenta passar para o resto das crianças. Tamaki implora para que ele pare e usa suas chamas como um sinal. Rekka agride Tamaki, traindo a imagem que ela tinha dele. A garota se lembra de sua admiração pelo entusiasmo de Rekka durante uma missão passada. No entanto, atualmente, o tenente que ela respeitava tanto, Kyle, está tentando matá-la e transformar crianças em infernais. Shinra chega para salvar o dia, esmagando o rosto de Rekka contra o chão com seu pé em chamas. Shinra se vira para Tamaki e pergunta se ela está bem, mas ela só consegue chorar em resposta. Rekka se recupera e exige que Shinra não interfira. Ele atinge o novato com seu soco Star Fist e eles entram em uma luta. Rekka percebe que seu inseto é atraído pelas chamas de Shinra. Ele diz que Shinra tem uma chama pura, a explosão Adola. Rekka tem transformado crianças em infernais para encontrar alguém compatível com a explosão Adola. Shinra percebe que esses sacrifícios afetaram sua vida e a de Ibana. Rekka tenta mostrar seu poder de fogo mais impressionante e queima as roupas de Tamaki. Shinra consegue se defender e acredita que sua habilidade de ignição está em pé de igualdade com a de seus oponentes. Shinra acredita que pode vencer utilizando sua mobilidade na área onde ele supera Rekka. Ao levar a batalha para o céu, Shinra consegue manobrar Rekka e derrotá-lo com um golpe decisivo de chute que empurra o rosto do traidor de volta ao pavimento. Tamaki se certifica de que as crianças estão seguras, enquanto Rekka está deitado, derrotado. Shinra se exauriu e exige que Rekka se entregue sem mais resistência. Ele se recusa a permitir que crianças compatíveis escapem e afirma que fará o que for preciso pela evangelista. Shinra exige saber o que Rekka está buscando, mas o traidor enlouquecido acredita que devem transformar todas as pessoas em chamas para devolver à humanidade a grande chama e transformar o mundo em um segundo sol. Antes que Tamaki escape com as crianças TR, Rekka se prepara para detê-los para que possa lavá-los cerebralmente para servir a evangelista. Apesar de abusar de suas chamas, Rekka tenta exterminar todos ali. No entanto, Karan chega e o congela completamente usando seu poder. Foyan-Lai também chega e eles discutem a possibilidade de uma poderosa organização estar por trás disso. De repente, Rekka é perfurado por uma flecha flamejante, matando-o. 2 guerreiros em roubes brancos atiram de um telhado a uma longa distância. Eles tentam eliminar os soldados de fogo restantes e até mesmo disparam os braços de Foyan. Shinra levanta uma cortina de fumaça e avista o inimigo de uma janela. Tamaki marca os alvos com sua chama e Karan a congela para bloquear a visão deles. Percebendo que foram avistados, os misteriosos roubes brancos recuam. Todos se reagrupam e Keren usa seu manto para cobrir o corpo exposto de Tamaki. Ele lhe diz para estar mais preparada a fim de evitar as baixas entre as crianças.
Karen acredita que Rekka nem sempre foi uma pessoa má e quer saber quem o transformou nisso. Shinra acredita que seu irmão foi levado pelo evangelista e explorado por suas habilidades. Shinra e Karen concordam em trabalhar juntos para ir atrás do evangelista. O imperador convoca uma reunião entre todos os capitães de cada companhia do Corpo de Bombeiros. Mais uma vez, Hibana está na 8ª, provocando Shinra e irritando Obai. O escritório está bastante animado com a presença de Tamaki também. Shinra e Taaki se juntam ao tenente Hinawa, à capitã Hibana e ao capitão Obai a caminho da conferência. Os capitães nunca se encontraram antes durante o tempo de Obai, e isso significa que o assunto em discussão é muito importante. Eles precisam da inteligência de Shinra sobre a organização dos vestidos brancos e o evangelista. A reunião é para discernir como lidar com o evangelista, os vestidos brancos e os infernais criados pelo homem. A caminho de Central, eles passam pela usina de Amaterasu, que abastece todo o Império de Tóquio. Karen os cumprimenta na porta e diz ao Obai que gostaria de trabalhar com a 8ª para descobrir a verdade sobre Rekka. Todos os outros entram enquanto o Dr. Giovanni espreita nas sombras e pergunta onde estão realmente suas lealdades. Todos os capitães estão presentes na reunião, incluindo o sempre esquivo Benimaru Shinman da 7ª, conhecido como o mais poderoso soldado do fogo de todos. O imperador entra na sala e todos juntam as mãos em oração, exceto pela 7ª. A conferência de emergência começa e o imperador ordena que cada uma das companhias derrube o evangelista. Benimaru se torna ainda mais desrespeitoso, e o segundo capitão exige um pedido de desculpas como um proto-nacionalista. Benimaru afirma que o 7º agirá como quiser e sai após se recusar a jurar lealdade ao Império ou ao Grande Sal. O imperador continua explicando seu plano para derrubar o evangelista, e Joker escuta do lado de fora. O imperador se dirige a Shinra e fala sobre como ele possui um Atola Burst. Um Atola Burst é uma chama pura, e segundo o Dr. Giovanni, o evangelista está tentando adquirir múltiplos Atola Bursts. O Dr. Giovanni sugere que mantenham Shinra trancado em segurança, mas Hibana e Obai assumem a responsabilidade por sua segurança. Após a reunião, Obai retorna para o 8º, mas Shinra vai ver Amaterasu sozinho. Joker o confronta na usina de energia e os dois se encontram novamente. Joker diz a Shinra que um Atola Burst é a chama sagrada deste mundo e afirma que não quer lutar. O Homem Misterioso diz que gostaria de recompensar Shinra por se aproximar da verdade. Ele revela que Shouko Sakabe é o comandante dos Cavaleiros da Chama da Bandeira Cinzenta, servindo sobre o evangelista. Antes que Shinra possa fazer mais perguntas, Joker desaparece de repente. Shinra retorna ao quartel do 8 e Hinawa ordena que todos leiam centenas de documentos com informações sobre o evangelista e a organização dos vestidos brancos. A idiotice de Arthur faz com que seu cérebro sobrecarregue devido à leitura excessiva. Shinra luta para lidar com uma notícia. Naquela noite, eles fazem uma pausa para o jantar. Shinra e Hinawa cozinham juntos, e o tenente o lembra de que ele pode sempre conversar com ele sobre qualquer coisa. Durante o jantar, Shinra conta a todas a verdade sobre seu encontro com o Joker e seu irmão Shou. Para sua alegria, todos decidem apoiar sua decisão de ir atrás do evangelista e salvar Shou. Enquanto isso, os Cavaleiros da Chama Cinzenta se reúnem e Shoukong Kusakabe esboça um sorriso bem familiar. A 8ª Companhia se reúne para discutir relatórios encontrados que podem estar conectados à organização dos vestidos brancos. Este relatório, em particular, diz respeito ao primeiro incêndio que a 8ª Companhia já registrou, mesmo antes de Maki e Iris se juntarem. Obai pede ao tenente Hinawa que explique as origens da Companhia 8 da Força Especial de Incêndio no ano solar 108. Takesa era um membro das Forças Armadas Imperiais de Tóquio estacionado na base de Yokota. Hinawa era amigo de Maki e Tojo na época. Ele não acreditava no potencial de Maki porque ela era filha do General Oz. Tojo tentou fazê-la relaxar e até lhe disse que ele não era tão frio quanto pensava. Infelizmente, naquela noite, Tojo se torna um infernal de repente. Incapaz de suportar a dor de ter matado seu amigo, Hinawa opta por não atirar em Tojo antes que ele se transforme completamente em um infernal.
No dia seguinte, Hinawa recebeu a arma batizada de Tojo e percorre Tóquio encontrando uma cena de combate a incêndio. Naquela época, Obai ainda era um bombeiro que não concordava com a maioria dos métodos dos soldados do fogo para lidar com os infernais. Os membros da terceira companhia não tinham compaixão pelos vivos e decidiram priorizar os infernais com base em pontos. Hinawa observa enquanto Obai tenta consolar a família das vítimas e promete colocar o marido para descansar pessoalmente. Hinawa o confronta e se apresenta. Um bombeiro e um soldado desobedecem às regras da força de incêndio e decidem trabalhar juntos para derrotar o infernal. Hinawa compartilha que não é um seguidor de Sao Fall, mas não poderia atirar em seu amigo infernalizado com uma arma não batizada. Obai encontra um infernal e responde que isso não se trata da grande alma. É importante cuidar dos que estão morrendo. Batismos infernais e orações são simplesmente o que ajuda a acalmar suas almas. Obai diz a Hinawa que ele é um homem gentil e o sargento despacha o infernal após a oração. Depois, eles decidem criar sua própria companhia especial de combate ao fogo, destinada a investigar o segredo por trás dos infernais e da combustão humana espontânea. 2 anos depois, eles recebem permissão para iniciar sua companhia e estabelecem base na catedral em ruínas para seu primeiro recruta. Hinawa traz Maki para o grupo. De volta ao presente, Maki se sente lisonjeada pela história que Obai lembra que as crenças da 8ª companhia ainda são as mesmas até hoje. Na primeira cena de incêndio da 8ª, a vítima era um infernal vestido de branco. Eles foram abatidos sem incidentes, mas havia uma multitude de fatores estranhos cercando aquele incidente. O negócio onde isso aconteceu ainda está funcionando e está localizado em Asakusa, território da 700ª Companhia. Em Asakusa, Benimaru caminha pelas ruas. Ele é popular na área e é amplamente conhecido pelo nome de Waka. Ele recebe alguns doces e atenção, mas permanece principalmente frio e distante. Benimaru retorna à base da 7ª e compartilha os doces com os gêmeos Hinata e Hikage. Konro Sajimiya diz ao seu capitão que a 8ª planeja investigar sua jurisdição. Benimaru diz para ignorá-los, mas a 8ª chega abruptamente sem aviso. Obai afirma que estava tentando evitar as formalidades que Benimaru tanto odeia. Benimaru diz que não se importa com o evangelista e pede que não perturbem seu território. Ele nem acredita no Império ou que as pessoas estão criando infernais, apesar das palavras de Shinra. Shinra diz a Benimaru que ele não faz nada apesar de ser o mais poderoso Heishi. Antes que as coisas se agravem entre eles, Asakusa soa sua versão de um alarme de incêndio. Benimaru descobre a aparição do infernal e diz à 8ª divisão para sair antes que ele retorne. Infelizmente, um dos cidadãos deles se tornou um infernal. A 7ª divisão se une a Benimaru e seu festival começa. Eles usam Motoi que Benimaru acende e dispara contra o infernal, destruindo várias casas no processo. É revelado que o Waka é um soldado composto capaz de usar habilidades de 2ª e 3ª geração. O povo de Asakusa pode reconstruir as casas e todos são muito gratos ao Waka. As casas destruídas são arrasadas como uma oferenda para manter a praga afastada. As pessoas estão constantemente procurando um lugar para morrer nesse mundo, e o povo de Asakusa quer que Benimaru seja aquele que os coloque em paz. Ele é conhecido como o Rei da Demolição de Asakusa, após o funeral de Kantaro. Enquanto isso, a 8ª divisão nota a maneira única de Asakusa de lamentar os mortos. Eles realizam um festival e Benimaru ordena seus homens que consertem as casas que foram destruídas, abrigando aqueles que temporariamente perderam seus lares. Shinra e o Capitão Obi concordam que devem ajudar com os reparos se quiserem continuar com a investigação. Cada membro da 8ª se mostra útil na reparação da cidade demolida. Enquanto isso, os brancos notam a chegada da 8ª em Asakusa e o evangelista ordena que exterminem a investigação imediatamente. No final do dia de trabalho, Benimaru trata das queimaduras de Noro e os gêmeos chegam com Shinra. Shinra entretém as meninas. Konro admite que começou a gostar dos membros da 8ª, até sugerindo que eles cooperem com eles. Benimaru afirma que não está feito para liderar outros, mas decide que irá cooperar porque também não os desgosta. Mais tarde, Shinra pergunta a Benimaru sobre as queimaduras de teflozes de Konro. Benimaru solicita uma reunião com Obai, e Shinra o leva até os outros. Os outros membros da 8ª refletem sobre o relacionamento melhorado com a 7ª.
Iris ficou para ajudar a quinta a gerenciar a jurisdição da oitava enquanto eles estão fora. Benimaru vai se encontrar com o capitão Obai, mas houve uma conversa entre ele e o tenente Hinawa sobre transformar Kantaro em um infernal. Ele imediatamente ataca usando suas chamas, e Shinra tenta acalmá-lo. Benimaru não acredita em nada do que eles dizem e decide lutar contra toda a Companhia 8. No entanto, Benimaru não sabe que os Whiteclads estavam, na verdade, se passando por Obai e Hinawa para enganá-lo. Obviamente, Obai se prepara para a batalha enquanto os outros o seguram. Benimaru consegue dominar todos eles sozinho, mas Obai retorna. Depois de vestir sua armadura da Força de Fogo, ele desafia Benimaru para um duelo, capitão contra capitão. Apesar de não ter poderes de fogo, Obai luta contra Benimaru para limpar seu nome. Obai consegue resistir à maioria dos ataques de Benimaru e até acerta uma cabeçada sólida nele. Hinawa decide que eles precisam impedir os capitães de lutarem, e Konro tenta intervir. Ele consegue acalmar Benimaru antes que ele desate outro ataque. Eles voltam para a casa de guarda e descobrem que o Obi que ordenou a Shinra que buscasse Benimaru pode não ter sido o verdadeiro. Benimaru sai para investigar e Konro compartilha a história de como ele se queimou. Antes de se juntar à Força Especial de Fogo, Konro e Benimaru lutaram contra poderosos infernais que queimaram uma cidade inteira. Eles se depararam com um infernal semelhante a um demônio e Konro empurrou Benimaru para fora do caminho do perigo para salvá-lo. Apesar de ter alcançado seu limite pirocinético, Konro enfrentou um infernal sozinho no ano solar 1960 em Asakusa, Tóquio, e sobreviveu à luta contra o infernal demônio. Benimaru o encontra carbonizado pela manhã, mas ainda vivo, embora exausto. Benimaru argumentou que ele também deveria ter lutado, mas Konro se recusou a perder Benimaru em um momento como este. Konro diz a Benimaru que ele será aquele a proteger e liderar um Sakusa. Após o incidente, a Companhia 4 do Corpo de Bombeiros Especial chegou ao local. Eles oficialmente incorporam o Haikushin de Asakusa ao Corpo de Bombeiros Especial como Companhia 7. Benimaru não quer ser usado pelo Império, mas Konro acredita que eles deveriam utilizar seus recursos. Esta foi a história da fundação da Companhia 7. 2 anos depois é o ano solar atual. Konro explica que não tem arrependimentos, e Shinra afirma que quer ser um herói para que ninguém precise ser sacrificado. Parece haver um alvoroço entre os cidadãos de Asakusa, com várias pessoas se acusando mutuamente de crimes dos quais não têm lembrança. Existem vários casos misteriosos de identidade equivocada que despertam o interesse de Benimaru. Konro e a 8ª Companhia encontram Hinata e Hikage discutindo, quem quer que seja real. Arthur dá uma joelhada no rosto de Hikage e revela um pequeno homem idoso se passando por ela. Enquanto isso, um dos brancos usa sua habilidade de ignição para manipular vasos sanguíneos BL a fim de transformar os rostos das pessoas. Yona, o artista, acidentalmente mata um dos seguidores e é repreendido por isso. Os brancos estão prontos para transformar Asakusa em um mar de chamas. Benimaru tenta investigar todos os mal-entendidos, quando vários infernais são criados artificialmente. Os brancos planejam encontrar um humano compatível ou possivelmente criar um demônio. Enquanto isso, eles caçam a 8ª Companhia na confusão. Enquanto a 8ª formula um plano para responder aos incêndios provocados por várias flechas flamejantes, Shinra tenta persegui-los, mas as flechas são disparadas de vários lugares diferentes. Arthur tenta apoiá-lo enquanto eles vão atrás do atirador. Konro e Hinata interrogam o homem e exigem Ikage. O homem não fala e se transforma em um infernal antes de morrer rapidamente. O povo de Asakusa não escuta a 8ª e Konro decide tocar o sino de emergência. Benimaru luta para dirigir as pessoas e não tem certeza de como proceder. Shinra localiza o atirador e se depara com 2 homens de branco. Arthur o apoia e eles entram em uma luta de 2 contra 2. No entanto, a falta de sintonia entre eles os coloca em desvantagem. Assim que conseguem se alinhar e traçar uma estratégia, eles sobrecarregam os homens de branco e forçam Arrow a recuar. Desesperado para contra-atacar, o homem encapuzado consome um inseto infernal.
Benimaru coloca um infernal para descansar e chama um de seus matoi flamejentes. Benny ainda se submete a Conro como líder, onde Conro deposita sua confiança em Benny para assumir o comando nesse momento. Benny aceita isso relutantemente, anunciando ao povo que há forasteiros entre eles, se passando por eles para espalhar confusão e desconfiança. Ele declara que isso não importa e exorta todos a lutarem entre si, pois os forasteiros não conseguirão vencê-los. Enquanto isso, Shinra e Arthur enfrentam uma arqueira de vestes brancas e seu protetor, que se transformou em um infernal com chifres, um demônio. Benimaru avista o demônio à distância, determinado a que ele será seu oponente. O demônio se parece exatamente com o infernal que destruiu a casa de infância de Shinra, e ele experimenta o que a arqueira se refere como um Adilalink. Rika é encontrada espancando os membros do clã branco que prometeram doces em troca de seu kimono. Hina se junta à sua irmã gêmea, informando-a que um velho tentou se passar por ela. Elas continuam a espancar os homens juntas. Benny leva o demônio para o céu e Conro testemunha o arqueiro se preparando para atirar em Doni. Conro tenta usar suas chamas, mas devido à sua condição, não consegue ajudar Benny. Ele chama por Shinra para salvar Benny, cujos instintos entram em ação imediatamente após o grito. Ele alcança a flecha rapidamente, dizendo a si mesmo que suas chamas são aquelas que devem preservar a humanidade, em vez de destruí-la, e chuta a flecha para longe. O arqueiro compara a conexão Adola de Shinra com a do Evangelista, o comandante do clã branco. Benny usa um movimento pertencente a Conro, a Lua Carmesim, para aniquilar o demônio. Benny cai livremente até que Shinra o pega. Membros da Sétima informam alegremente a Conro que as chamas e os infernais foram extintos. Conro diz que eles devem agradecer especialmente a Oitava. Shinra, Yona e os Cavaleiros Arqueiros da Chama Cinzenta informam Shoko Sakabe sobre Shinra. Eles o informam que Haren foi martirizado, ao observar que a conexão Adola de Shinra estava ligada ao demônio. Sho afirma que quer esconder sua conexão Adola a todo custo. Sho diz que da próxima vez ele irá. Enquanto isso, Obai lida com o cientista forense Victor Licht. Ele foi designado para a equipe forense deficiente da Companhia 8. Licht tem uma conexão com o Joker. As coisas começam de forma complicada, quando ele falha em saudar com a mão correta. Licht agarra os pés de Shinra, esperando tocar os pés que produzem a ligação Atola. Melhor da sua classe, Victor Licht liderava o laboratório de pirocinese aplicada na Hajima Heavy Industries. Victor não é humilde. Ele admite sua própria genialidade. A princesa Ibana questiona por que ele está na Companhia 8. Victor implora para ser permitido a se juntar a eles. Além disso, a Companhia 8 nem sequer tem um engenheiro. Não tem. Mas eles têm uma ideia de quem deveriam recrutar. Vulcan Joseph. Ele tem sido difícil de recrutar até agora. Um deus do fogo e da forja, Vulcan é profundamente habilidoso. Ele realmente tem um ódio pela Hajima e pela Força Especial de Incêndio devido à sua associação. No entanto, Obi tem certeza de que Shinra, Arthur e Iris podem convencê-lo a se juntar. Ele diz a eles para irem vestidos de forma casual, mas não o enganem. Ibana está certa de que isso é uma perda de tempo para todos. Vulcan vive em um ferro velho. Quando Shinra e Arthur se apresentam, Vulcan joga latas de refrigerante neles. Vulcan diz que não vai ajudar soldados do fogo. No entanto, seu aprendiz Yu concorda em ouvir a proposta deles, devido ao seu desprezo por Hajima. Eles usam sua influência para parar os fornecedores dele. Yu observa que há uma razão mais profunda para seu ódio. No entanto, antes que ele possa contar, Shinra defende a diferença da Companhia 8. Yu permite que eles entrem na casa de Vulcan. Lá, eles conhecem Lisa e testemunham Vulcan em ação. Ele balança suas chaves de fenda como se fossem baquetas, batendo em sua máquina. Em seguida, ele a chuta contra a parede. Vulcan explica que se uma máquina quebrar tão facilmente, não é diferente de uma unidade defeituosa. Após algumas confusões, ao perceber que Shinra, Arthur e Iris estão dentro, um visitante chega do lado de fora. Vulcan e o capitão da terceira companhia, Giovanni, se encontram. Giovanni parou a linha de suprimentos para pressionar Vulcan a se juntar a eles. Vulcan acusa Giovanni de assassinar seu pai e seu avô. O avô de Giovanni zombeteia do sonho de Vulcan. Shinra oferece ajuda da Companhia 8. Iris começa a apertar botões aleatoriamente. A incompetência de Shinra, Arthur e Iris tem um efeito encantador em Vulcan. Ele se oferece para mostrar algo que tornaria a viagem deles valiosa. Ele lhes apresenta uma máquina que projeta imagens de criaturas marinhas no oceano, elefantes e pássaros.
O sonho de Vulcan é trazer de volta à vida os animais agora extintos. No entanto, ele não possui a tecnologia para isso. Descobrimos que Lisa perdeu seus pais para um infernal sem teto. Vulcan a acolheu. Ela informa que o pai e o avô de Vulcan se tornaram infernais ao mesmo tempo. No entanto, ele não acredita que isso foi aleatório. Ele acha que Giovanni tem algo a ver com isso. Antigo aprendiz de Voltaire Vulcans, Giovanni então foi trabalhar para Hajima. A família de Vulcan sempre teve um relacionamento ruim com a Hajima. Enquanto Lisa entra, o Link Atola de Shinra percebe a intenção de Giovanni de matar Vulcan. Vulcan oferece refrigerante ao túmulo de seus pais, contando como o trabalho tem sido difícil e como ele encontrou uma nova família. Ele compartilha com Lisa e Yu que deseja formar laços que nunca se quebrem, como os de seu avô e pai. Shinra, Iris e Arthur discutem qual poderia ser a verdadeira intenção de Giovanni e por que isso seria assassino. Shinra procura onde Giovanni pode estar, enquanto Arthur é encarregado de proteger todos os outros. Arthur tenta contar a Vulcan sobre isso, mas Vulcan acha difícil acreditar que ele tem as mesmas preocupações sobre a Hajima que a 8ª Força de Fogo. Yu os interrompe para apontar a reunião de pessoas vestidas de branco do lado de fora. Giovanni ataca Shinra de forma furtiva com punhos controlados por fios. Querendo levar Shinra até o Evangelista por causa de sua explosão atola, Giovanni eletrocuta Shinra de cima. Enquanto isso, Arthur explica que não consegue lutar quando não se sente como um cavaleiro, então Vulcan começa a montar um equipamento para ajudar Arthur. Com isso, Arthur se prepara para lutar com uma espada de capa e uma cabeça de burro presa à sua virilha como seu montaria. Sua espada é mais forte do que o normal, e ele elimina sem esforço as ilusões clonadas dos brancos, revelando que só há 2 deles. Um dos brancos invoca uma massa e se aproxima de Arthur, que desvia de seus golpes com facilidade. O branco que cria as imagens clonadas faz uma versão de Arthur para zombar dele. Eles destroem o burro de Arthur, o que reduz consideravelmente seu poder, mas ele se levanta novamente para vingar sua montaria. Vulcan incentiva Lisa e Yu a escaparem, mas eles se recusam a ir sem ele. Vulcan revela que seus antepassados construíram Amaterasu. No último segundo, Lisa se volta contra Vulcan e Yu, derrubando os dois. Giovanni entra pedindo a chave de Amaterasu, atirando em Yu como uma tática para obter a informação que deseja. Vulcan parece não saber onde está a chave, o que enfurece Giovanni a ponto de ele gritar veementemente e agredir Vulcan de maneira robótica. Ele destrói o projetor de Vulcan que continha os sonhos de Vulcan, enquanto Hibana revela que plantou um dispositivo em Iris e tem escutado tudo, e desamarra Shinra para que ele possa voltar à oficina de Vulcan. Giovanni encontra a chave dentro do projetor que ele quebrou. Shinra entra a tempo de tentar intervir. Do lado de fora, Hibana ajuda Arthur. Lisa ataca Shinra. Suas chamas são magnéticas e atraídas por organismos vivos. Vulcan instrui Iris a começar a apertar botões aleatoriamente, fazendo com que animatrônicos caiam do teto. As chamas de Lisa são forçadas a recuar, pois a quantidade de máquinas produzindo um campo magnético pode coletivamente imitar uma pessoa. Shinra é rápido em enviar flores de Giovanni voando através da parede. Do lado de fora, o Link Adala de Shinra se ativa novamente, pois Shou está por perto. Shinra fica imediatamente radiante ao ver seu irmão orgulhoso de que Shou cresceu tão bonito e descolado. Shou está desavisado, sem saber que Shinra é seu irmão mais velho. Shou se sente enojado e declara que Shinra irá com os vestidos de branco. Arthur tenta intervir, mas Shou o corta no peito com sua espada. Lich ajuda todos a escaparem de caminhão. Vulcan pega Arthur e Shinra enquanto passam. Vulcan chama Lisa para vir junto, mas não consegue trazê-la. Shou aparentemente se teletransporta na frente do caminhão para pará-los, mas Joker aparece, dizendo que não pode ter Shinra ainda. Joker desaparece, certo de que Shinra conseguiu escapar, revelando que Shou e ele trocaram cortes leves um no outro, como um na espada de Shou e na venda do olho de Joker. Shinra reporta Obi por telefone no hospital. Vulcan concorda em ficar na 8ª, já que a oficina não é mais segura para ele. Vulcan ainda deseja trazer Lisa de volta e restaurar sua família encontrada à normalidade. Ele está confiante de que Yu ficará bem. Quando Vulcan pergunta sobre Shou, Shinra diz para não se preocupar com ele e que Vulcan não está sozinho. Hibana questiona Lich sobre seu timing, suspeitando dele. No caminho para casa, Shinra promete cumprir sua promessa à mãe, feita quando era criança, de proteger seu irmão mais novo.
Ele quer trazer seu irmão de volta. Vulcan fica surpreso com o comportamento do oitavo durante o jantar, achando-o adorável e nada do que ele imaginava. Vulcan revisita sua oficina para oferecer refrigerante ao pai e ao avô, contando a eles como está sendo acolhido pela Força de Fogo. Ele se desculpa porque vai quebrar sua promessa ao ajudar o oitavo Flame. Ibana e Conro chegam para compartilhar anotações sobre a investigação do 8. Eles discutem como o terceiro está escandalizado e tentando encobrir as coisas. Obi diz que é Lich tentando encontrar a base deles, que é visto conversando com o Joker. Ninguém mais sabe disso, mas Ibana desconfia de Lich e questiona a escolha de Obi em confiar nele. Joker pergunta a Lich se ele pode elaborar um plano para melhorar as chamas de Shinra. Enquanto isso, Conro oferece a Obi treinar os recrutas em combate corpo a corpo. Arthur e Shinra são treinados por Benny para lutar. Benny instrui Arthur e Shinra a desenvolver movimentos finais. Lich chega e explica uma maneira de Shinra aumentar suas chamas, pedindo a Benny para demonstrar, tornando a propulsão de suas chamas mais apertada e exata. Conro ameaça Lich, achando-o suspeito e uma escolha estranha para o 8. Arthur treina seus fundamentos com Benny. Enquanto isso, Shinra tenta apertar a propulsão de suas chamas e mal consegue controlá-las. De volta ao 8, Vulcan está trabalhando em maneiras de melhorar a extinção de incêndios com suas criações. Ele também cria armas de suporte para sopro e clarão. Benny informa Shinra sobre por que ele usa suas mãos de certas maneiras ao usar sua chama, traçando isso de volta às artes marciais. É Tanakata, onde cada formação de mão tem um uso e significado diferente. Ele explica uma usada para aumentar a potência dos pés, que Shinra utiliza e percebe que suas chamas se comprimem instantaneamente. Com intenso foco, sua velocidade aumentou significativamente. Binny pergunta a Shinra como se chama seu golpe final, apenas para rejeitar o que Shinra sugere. Arthur começa a treinar com uma katana, aprendendo novas técnicas de como manejar a lâmina. Enquanto Shinra aprimora suas chamas, ele sente sua conexão com seu irmão. Alguns membros do clã branco realizam uma reunião, onde o Dr. Giovanni menciona que em breve a 8ª Companhia descobrirá a localização de sua base. Show menciona que isso joga a seu favor, pois um dos membros da 8ª possui uma conexão Abdullah. Quando era criança, a mãe de Shinra o fazia arrumar suas coisas, dizendo que meninos traversos eram enviados para o Nether. Isso o leva a rapidamente guardar seus brinquedos, mas enquanto faz isso, ele menciona que não tem medo. Shinra se lembra de prometer a Shou que, se este algum dia fosse levado para o Nether, Shinra viria salvá-lo no presente. Obai diz à 8ª que as evidências deixadas na oficina de Vulcan ajudaram Victor a determinar que o clã branco deve estar se escondendo no Nether. Iris lhes diz que o mundo inferior é um lugar impuro que nem mesmo a luz de sol pode alcançar. Victor explica que, na verdade, o Nether é uma rede de túneis de metrô que foram em sua maioria enterrados durante o grande desastre. Naquela noite, Shinra sonha com uma mulher que se parece com Iris. Poucos momentos depois, ele sente sua conexão a Tala e acorda. No dia seguinte, enquanto a 8ª se dirige ao Nether, Obai revela que normalmente as pessoas não são permitidas na área, mas receberam permissão especial para investigar. Iris reitera que é um lugar impuro onde vivem criaturas inumanas, afirmando que é super assustador. Quando chegam, há uma breve discussão antes de Hinao a pedir que todos fiquem em silêncio e Iris oferecer uma oração. Dentro, Maki ilumina o caminho através dos túneis, enquanto Yona e Mirage criam uma distração que separa a equipe. Depois, Arrow ordena que a Salt vá atrás da equipe e sai para ajudar, mas suspeita que a Salt pode eliminar a 8ª sozinho. Iris, tendo ficado com um Takami e um impostor, luta para encontrar uma diferença entre os dois, apesar de um deles ter a voz de um homem e o outro conseguir usar a habilidade de ignição de Nekomata Takamiki. Takami então tropeça, fazendo com que todas as suas roupas de alguma forma caiam, o que convence Iris de sua legitimidade. Depois que o falso Tamaki foge, a Salt chega sozinho com Sputter e Flare. Maki está cara a cara com Flail e um grupo de brancos. No início, ela fica assustada pensando que são fantasmas, mas rapidamente se alivia e os derrota facilmente com o novo equipamento que Vulcan fez para ela. Tamaki começa a lutar contra Salt, que comenta que ela parece ter uma alta resistência a chamas, mas que, por não querer machucar mulheres, ele as matará.
Lembrando rapidamente de uma conversa do dia anterior, ela é encorajada a dar o seu melhor na luta e consegue evitar a bala carmesim de Assault. Infelizmente, sua sorte ativa e distrai Assault, o que dá a Iris uma oportunidade de atingi-lo com um cano de metal. Tamaki e Iris então o batem até deixá-lo inconsciente e se afastam felizes por conseguirem se defender. Hinawa enfrenta Arrow sozinho. List é feito refém por um branco e usado como isca para Shinra. Ele liberta List com seu movimento rápido. Hinawa e Arrow trocam estratégias para desmascarar um ao outro. Hinawa corre por um trem abandonado e Arrow usa isso a seu favor, trancando-o lá dentro para que ele não possa escapar de seus tiros. Eles compartilham suas ideologias um com o outro, levando Arrow a perguntar por que Hinawa luta. Se os sentimentos são exaustivos, ele afirma que é porque está empolgado. Hinawa começa a atirar com uma espingarda, tão poderosa que exige que ele troque o cano após cada tiro. Um branco que observa descreve isso como um tiroteio entre dois tanques. Hinawa está lutando para ficar acordado, considerando como as coisas estão. Enquanto ele morre, levanta-se lembrando que o Oitado é apenas uma companhia e ele não pode deixar Obi liderá-la sozinho. Hinawa usa as chamas de Arrow contra ela, aumentando a velocidade de sua bala. Com isso, derrota Arrow. Ele se encosta em um pilar. Dois membros de branco se aproximam dele e ele lança uma bala que quase acerta suas cabeças. O teto desaba e abre um buraco. Arthur está do outro lado. Um dos membros de branco reconhece Arthur da oficina de Vulcan. Ele cria uma grande quantidade de clones. Arthur consegue identificar qual clone tem o peso da vida, algo que Benny ensinou a ele e a Shinra. Usando isso, ele descobre o membro de branco e o derruba. O golpe de sua lâmina passa logo acima da cabeça de Hinawa. Maki encontra Tamaki e Iris. Giovanni e Lisa estão atrás de Vulcan e Obi-Wan. Giovanni diz que veio ver Lisa e percebe que as palavras de Vulcan a afetam profundamente. Ele a chama pelo seu verdadeiro nome, Feller, perguntando o que há de errado e lembrando-a de que ela é uma manipuladora, ameaçando-a com outra lição. Giovanni explica que o evangelista sabe de tudo, incluindo os insetos que causam infernais artificiais e a condição da chama da perdição. Lisa é compatível com os insetos. Seus pais foram mortos por um infernal e ela teme as chamas desde então, mas afirma que os insetos reabriram seus olhos. Obi e Vulcan imploram para que ela não faça isso, enquanto estão sob o controle de suas chamas. Obai está determinado a libertar Lisa de suas chamas, que ela não controla. Fingindo ser espancada por Lisa, Obai coloca granadas de extintor sob cada um de seus tentáculos para apagá-los. Lisa cai livremente sem suas chamas, angustiada por não ter mais nada, mas é agarrada por Vulcan. Ela começa a chorar, pois está em seus braços, mas Giovanni não hesita, impondo intimidação sobre ela. Giovanni faz de Lisa uma refém, sufocando-a e queimando-a com um fio aquecido, enquanto a apunhala com outro fio. Ele joga uma arma para Vulcan e ordena que ele atire em Obai. Obai instrui Vulcan a fazer o que Giovanni diz, ao que Vulcan relutantemente concorda. Quando Giovanni solta Lisa, Obai se levanta novamente, rasgando trilhos de metal como se fossem nada. Acontece que Vulcan fez um colete à prova de balas para Obi antes da missão. Obai pergunta por que o evangelista cria infernais e qual é seu objetivo, ao que Giovanni se refere como proteger a ordem natural. Ele explica que a explosão de Atola era temida muito antes das chamas consumirem o mundo. Ele menciona que um não dotado nunca entenderá, mas Shinra pode estar começando a ter uma ideia. Shinra está atormentado por alucinações causadas por sua ligação a Dola, revisitadas por suas memórias, dele e Shaw quando eram crianças. Giovanni explica que, neste momento, Shinra deve estar se conectando a Shaw. Ele prossegue dizendo que a explosão de Atola pode afetar todos os tipos de calor. Obai questiona o que conecta Bugs e a explosão de Atola, e Giovanni simplesmente diz que eles podem ter vindo do mesmo lugar que as chamas. Shinra confronta Shaw, dizendo que ele está ali, assim como prometeu a mãe deles. Shaw está desgostado com a ideia, o que deixa Shinra chateado. Shinra se aproxima e diz a Shaw para não falar mal da mãe deles. Eles aparentemente desaparecem em uma explosão de pegadas de fogo e penas brilhando ao redor de Lich, reaparecendo enquanto a lâmina de Shaw está presa a um pilar. Com Shinra tentando bloqueá-la, eles se ricocheteiam um no outro. Shaw saca sua lâmina e a crava no chão.
Pausando o tempo, ele avança em direção a Shinra, lançando-o para longe. Shinra sofre um dano severo com esse golpe, cuspindo sangue. Enquanto isso, Giovanni se retira, dizendo que sua tarefa de juntar Sho e Shinra está cumprida. Sho diz que ele e Shinra estão em universos diferentes. Lich percebe que Sho está usando calor para expandir seu universo, tornando a velocidade de Shinra inútil contra ele. Sho inicia sua ligação a Dola, querendo mostrar a Shinra em vez de explicar. Sho explica que as chamas do Atola Burst são a terra que Shinra vê ao experimentar sua ligação. Suas chamas podem afetar todos os seres vivos além de seu universo. Sho mostra a Shinra o Evangelista, que está sentado atrás dele em meio à terra de chamas negras e restos esqueléticos. Quando Shinra chama o Evangelista, exclamando que ele está usando Sho para a combustão humana, o mundo atolo ao redor deles se dissipa e eles voltam ao mundo real. Lich explica melhor a Shinra que as chamas de Sho tiram da expansão do universo para parar o tempo. Shinra se recusa a desistir, apesar de ser fútil. Shinra leva uma surra sem esforço de Sho, mas ignora, perguntando por que Sho não pode ser legal e simplesmente chamá-lo de irmão mais velho. Shinra persegue Sho como se fosse um jogo de pega-pega, mas Sho simplesmente o lança pelo ar novamente, fazendo-o colidir com outro pilar. Shinra pode chamar Sho de um garoto metido por quebrar as regras do pega-pega. Na angústia de Shinra, ele força uma conexão com Sho, trazendo à tona subconscientemente uma memória deles na infância, quando Shinra tenta brincar com o pequeno Sho e acaba cortando a bochecha de Sho com suas chamas. Shinra conclui que a razão pela qual Sho é tão poderoso é sua conexão com o mundo de Atola. Então, ele se pergunta se também pode usar a Dola a seu favor. Sho ataca Shinra com um golpe que separará os universos em que Shinra está, o que significa que seu tempo agora é limitado. Shinra já sentiu emoções de outros devido à sua ligação com Atola, mas quer ser aquele que exerce suas emoções sobre os outros. Apesar de ser derrubado repetidamente, Shinra ainda se aproxima de Sho. Shinra explica a Sho o quanto a vida dele significa para ele e que está ciente de que para Sho ele é apenas um estranho. Shinra se diz que não pode desistir agora e tenta correr mais rápido em direção ao irmão. Quando Sho congela o tempo, Shinra não está em lugar nenhum. Sho descongela o tempo ao atingir seu limite e Shinra colide com um pilar, incapaz de controlar sua própria habilidade. Quando Sho questiona como Shinra poderia desaparecer, Shinra responde que está apenas tentando ir mais rápido. Outra imagem de sua conexão com a Dola entra na mente de Sho. Lich contempla o que está acontecendo com Shinra, se perguntando se ele está indo tão rápido que está se desintegrando e se reformando. Lich percebe que Shinra poderia, sem saber, formar um buraco negro, destruindo tudo que existe. Quando Sho congela o tempo novamente, Shinra atravessa o mundo imóvel e acerta um golpe em Sho. Um espectador vestido de branco das sombras propõe que isso é o nascimento de uma quarta geração. Shinra desaba, cuspindo mais sangue. Lich finalmente revela o que está acontecendo com o poder de Shinra, que se ele superaquecer enquanto retrocede no tempo, pode morrer por reflexo. Shinra sorri incontrolavelmente, ou melhor, ele está genuinamente feliz por estar com seu irmão novamente. Shinra persiste, suas memórias inundando Sho. Shinra diz que sua promessa para a mãe é importante para ele, mas depois de vê-lo assim, é diferente. Quando Shinra ainda estava na escola, ele foi intimidado e chamado de diabo que matou sua família. Depois que perdeu sua família, desenvolveu um tique nervoso de sorrir. Shinra compartilha que, antes do incêndio, ele e Sho podiam sorrir sem pensar nisso. Sho se lembra que o Evangelista se aproximou dele quando era bebê, durante os incêndios. Em seguida, ele recorda uma vez em que era um bebê e um jornal foi soprando sobre ele. Enquanto estava em seu berço, Shinra veio ajudá-lo a tirar o jornal. Ao lembrar disso, Sho começa a chorar. Shinra abraça Sho contra seu peito, pedindo desculpas por deixá-lo na escuridão por tanto tempo. O impacto da lâmina de Sho perfurando seu peito se instala e ele desaba, dizendo a Sho que isso não é culpa dele. Haomeia aparece das sombras dizendo que Shinra não consegue controlar seus poderes, então ele se feriu sem perceber. Ela continua dizendo que vão reiniciar o grande cataclismo novamente, com as explosões de Atolo. Sho pergunta a ela o que aconteceu 12 anos atrás, e Haomeia diz para ele arrancar isso dela. Sho tenta parar o tempo, apenas para perceber que sua ligação com Atola foi cortada. Ela usa eletricidade para fazê-lo se afastar.
Hinal a atira e Arthur corre em seguida para tentar decapitá-la. O ataque é desviado e ele se coloca entre Shinra e Haumea. Ela tenta usar sua eletricidade em Arthur, mas a lâmina de plasma dele interfere na habilidade. Por trás, Obai tenta derrubar um pelar sobre Haumea. Um terremoto começa a tremer continuamente. Haumea escapa com o show após exclamarem que isso é obra do evangelista. O oitavo é forçado a recuar e eles levam o seriamente ferido Shinra até Kayoko Huang. Kayoko usa suas habilidades para tentar curar Shinra. Enquanto Shinra está sendo operado, Hinal está sendo tratado. Lich está ocupado investigando, Vulcan está com Lisa e Iris saiu para rezar. A operação é um sucesso, mas Kyoko estima que Shinra não acordará por mais alguns dias. Shinra acaba acordando com fome e incapaz de pensar em outra coisa além de seu irmão. Burns visita Shinra, elogiando-o por parecer melhor do que o esperado. Burns oferece arroz a Shinra e diz que podem discutir o incêndio de 12 anos atrás, aquele que Burns convenientemente negou. Lembrando-se do que aconteceu antes, Burns revela que sempre soube sobre o incêndio, mas não contou nada a Shinra. Isso inicia uma altercaça entre ele e Shinra. Vulcan tenta conversar com Shinra, mas Shinra está distante e apenas responde de forma brusca. Vulcan diz que sabe que Shinra está pensando em seu irmão, mas o lembra de que ele não está sozinho. Ele então alivia o clima dizendo a Shinra para não pensar demais nas coisas, brincando que pensar não é seu forte. Shinra retorna ao oitavo. Quando Burns enfrentou Shinra, seu poder é melhor explicado como uma enorme quantidade de energia térmica que pode aumentar sua habilidade física. Burns diz que só dirá a verdade a Shinra se ele provar que não é fraco. Shinra quebra o campo de força de Burns e acerta seu braço. Burns finalmente concorda em revelar a verdade. A explosão de Atola de Show despertou e sua mãe se tornou um infernal. Nesse momento, as habilidades de Shinra se manifestaram. O evangelista previu que isso aconteceria. Burns experimentou o que parece ser uma conexão de Atola ao testemunhar a mãe de Shinra como um infernal, segurando o bebê Show em seus braços. Haumea usou sua eletricidade para controlar a mãe de Shinra à distância, para que ela pudesse trazer Show até eles. Nesse momento, Burns decidiu contar a Shinra que sua família estava morta por causa da explosão de Atola envolvida. Shinra percebe que viu sua mãe recentemente no mundo de Atola. Ele quer aprender mais sobre isso para poder ver sua mãe novamente. Ele supõe que isso esteja ligado ao Capitão Reg. Obai concorda que eles devem investigar isso. Ambos propõem que, se a mãe de Shinra ainda estiver viva como um infernal, pode haver uma maneira de trazê-la de volta.